Existem pessoas que não sabem respeitar os limites pessoais. Às vezes, não importa se estamos usando nossas armaduras psíquicas e emocionais, deixando claro onde estão nossas fronteiras. Existem aqueles que as invadem e nos desrespeitam expressamente. Respeitar e proteger os limites pessoais é um princípio de saúde, equilíbrio e bem-estar. No entanto, como bem sabemos, nem todo mundo age dessa forma. Porque existem pessoas que não consideram nosso direito à privacidade. Porque existem pessoas que se intrometem, invadem e boicotam nossas barreiras emocionais, mentais e até mesmo físicas. É disso que vamos falar hoje. Todos os temas referentes ao espaço pessoal são muitas vezes tão complexos quanto delicados. E são assim, em primeiro lugar, porque muitas pessoas podem ter dificuldade em algum momento de estabelecer com firmeza um limite, uma fronteira pessoal onde resguardam valores, identidades e direitos. Em segundo lugar, devemos aceitar também outra realidade um pouco mais chamativa e até desesperadora. Existem perfis incapazes de identificar e respeitar esses sinais sociais. As pessoas não estão habituadas a ouvir a expressão impor limites, mas podemos substituir pelas palavras estabelecer limites, como método de afirmar que exigimos respeito e que estamos dispostos ao diálogo e à convivência com as pessoas, desde que não invadam o nosso espaço e parem de achar que seus pontos de vista estão sempre corretos. Além disso, caso os enxerguem, não tem problemas em contorná-los. É o caso, por exemplo, de alguns casais, familiares, amigos. O componente emocional e essa proximidade que temos com certas pessoas podem levá-las a acreditar que têm o direito de violar nossas barreiras pessoais. Fomos educados para nos comportar como pessoas civilizadas, desde que isso não nos cause mal-estar, pois tem ocasiões em que intuímos que o nosso espaço está sendo tomado pelo outro. Quando emite alguma opinião indesejável, se intromete na educação dos nossos filhos ou faz ingerência em nosso trabalho. Temos que aprender a estabelecer limites, sem gerar mágoas nas relações interpessoais. A queixa da ausência de limites nas relações entre familiares, amigos e casais é uma constante nos escritórios psicoterapêuticos. Se o outro não respeitar os limites nas relações interpessoais, não nos levará a sério. Apesar que possa ecoar como hostil, pôr limites nas relações com demarcações claras cria um mecanismo psíquico saudável que ainda previne a invasão de estranhos, colegas de trabalho e parceiros amorosos em nosso espaço. Porém, uma coisa que temos que deixar claro: aprender a impor limites não significa defender a qualquer custo nossas opiniões e crenças como se fossem imposições. Também não significa ser sincero o tempo todo, sem levar em consideração o que os outros pensam e sentem. Especificamente, impor limites significa informar as pessoas o que precisamos e queremos, fatores que podem ser diferentes do que os outros precisam e querem. Consiste em expressar o que queremos e o que não queremos, sem esquecer as necessidades e os desejos dos outros, levando em consideração o que as pessoas pensam e sentem. Impor limites é estabelecer linhas com o outro e conosco, que não devem ser cruzadas. Mas, se é tão importante impor limites, o que nos limita ao impor limites e dizer não em alguns momentos? Provavelmente, o medo da rejeição desempenha um papel determinante nesse sentido. Por exemplo, quando um colega me pede ajuda, mas eu não quero ou não considero conveniente ajudar, o medo de que a relação possa se deteriorar é um fator que possivelmente vai me levar a ajudar, mesmo que não seja o que eu desejo.
Às vezes, priorizamos as necessidades dos outros em detrimento das nossas e nos sentimos culpados quando dizemos não ao pedido de alguém. A culpa traz pensamentos como: se não fizer isso, serei uma péssima amiga, sou uma pessoa egoísta, acho que sou uma pessoa ruim por não ter ajudado, ou coisas desse tipo. Esses pensamentos costumam ser exagerados. Evidentemente, eu não sou uma pessoa ruim por não deixar meus planos de lado para fazer o que me foi pedido ou por priorizar os meus interesses. Não se trata de ser egoísta e se colocar acima dos outros, mas também não podemos nos colocar abaixo. É uma questão de equilíbrio. Ao mesmo tempo, não colocamos limites quando tendemos a assumir a responsabilidade de tudo, ao nos envolvermos em excesso nos problemas dos outros. É difícil dizer não porque tendemos a assumir a responsabilidade de tarefas que não são nossa responsabilidade. Por exemplo, ajudar os outros fazendo o trabalho que é deles quando eles mesmos poderiam fazer. Resolver um problema de um amigo quando não cabe a nós fazer isso. Edward Hall e Robert Summer, pioneiros no estudo do espaço pessoal, garantem que esses limites estabelecidos são mais do que um território físico. Trata-se de um lugar onde nos sentimos mental, física e emocionalmente protegidos, um refúgio onde ninguém pode nos agredir com seus comentários ou comportamentos. No entanto, em seus estudos, eles revelaram que é comum que essas fronteiras sejam ultrapassadas no nosso dia a dia. Essas barreiras que nem sempre protegemos com a atenção e os recursos necessários para que não sejam derrubadas. Um especialista no tema, o Dr. Ernest Hastman, nos explicou em seu livro Limites Mentais que existem certos distúrbios psicológicos e estilos de personalidade em que a pessoa não é capaz de identificar e respeitar esses códigos sociais tão básicos para a convivência saudável. Vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. O respeito é uma das melhores qualidades que podemos exercitar, dá força, sentido e coerência às relações humanas. Também nos permite criar ambientes mais dinâmicos, produtivos e, acima de tudo, felizes. Respeitar é tolerar, é deixar ser e, por sua vez, imprime um senso de dignidade que permite ao outro se realizar como pessoa, ter seu espaço e seu lugar no mundo. Tudo isso parece tão inspirador quanto compreensivo. No entanto, não observamos esse cenário diariamente tanto quanto gostaríamos. Existem pessoas que não sabem respeitar os limites pessoais, violando-os de diferentes maneiras, pedindo, exigindo favores, apropriando-se de coisas que nos pertencem porque sentem que têm direito a isso, boicotando nossas opiniões, decisões, valores, crenças, contornando esses limites emocionais, colocando toda a culpa, toda a responsabilidade em nós. Também não podemos esquecer as barreiras físicas. Determinadas pessoas podem pensar que têm o direito de nos tocar, cruzando esse limite onde o permitido se torna ofensivo. E quais possíveis razões podem levar essas pessoas a agir desse modo? Em um estudo publicado no Journal of Applied Psychology, os psicólogos Buddha Carey, Matthews Russell e Hoffman Merck conduziram várias investigações em ambientes de trabalho para descobrir o seguinte: é comum não haver o costume de respeitar os limites pessoais em contextos de trabalho. Em média, é comum observar esse comportamento em perfis acostumados a ostentar o poder, empresários, diretores, chefes de departamentos, supervisores. Da mesma forma, é comum que essa falta de respeito pelos limites pessoais alheios ocorra em personalidades narcisistas. São aqueles homens e aquelas mulheres acostumados a manipular e controlar os outros para fins específicos.
Além disso, carecem de empatia para entender que causam danos com esse comportamento. As pessoas que menos costumam respeitar os limites pessoais são, em geral, aquelas que mais deveriam nos levar em consideração. Assim, é comum que certos familiares, amigos ou até mesmo parceiros ou parceiras assumam que têm o direito de nos pedir ou de fazer certas coisas apenas porque são importantes para nós. Ao bular esses limites, essas pessoas também estão nos testando. Desse modo, em cada concessão feita, entendem que não há problema, que não há consequências. Aliás, existe também a possibilidade de irem além da próxima vez. Esse fato provoca uma lenta erosão. Ao permitir, ao dizer sim, quando queremos dizer não, nossa própria autoestima vai sendo comprometida. Acumulamos um grande sentimento de culpa e frustração. Com o tempo, o tecido do autoconceito fica tão danificado que os poucos limites pessoais que podem restar também tendem a ser dissolvidos. O que fazer com pessoas que não sabem respeitar os limites pessoais, então? Se uma pessoa não sabe respeitar os limites pessoais do outro, a primeira pergunta que devemos nos fazer é a seguinte: será que eu deixei bastante claro para os outros onde estão minhas fronteiras? Fui firme o bastante para que os outros entendessem o que podem e o que não podem fazer? Fica claro que sempre existem perfis com uma tendência maior a desrespeitar, a acreditar que têm esse direito de nos violar. No entanto, existe uma série de aspectos sobre os limites pessoais que devemos considerar. Eles nos ajudam a melhorar as relações sociais. Não apenas é recomendável fazer uso deles, como também são altamente necessários. Amar alguém também implica saber dizer não. Ninguém estabelece um limite por egoísmo ou por maldade. Pelo contrário, o objetivo é o bem-estar psicológico, o respeito pelos espaços. Isso é fundamental para a saúde. Uma vida sem limites é como uma casa sem muros. Precisamos dos limites urgentemente, precisamos deles para ter abrigo, segurança e um espaço onde possamos conter o que somos e precisamos. Portanto, se houver uma pessoa que não respeita esses limites, é preciso deixar claro, com firmeza, onde estão nossas fronteiras. Devemos ser claros na hora de lembrar a essa pessoa o que é permitido e o que não é. Considere que ao delimitar esses limites, é possível que a outra pessoa reaja com um certo despeito, incômodo ou indignação. Quem está acostumado a ultrapassar as barreiras alheias não costuma receber uma advertência de bom grado. Apesar disso, devemos insistir com assertividade. E haja com coragem. Coragem intelectual, defendendo seus pensamentos. Coragem também emocional, protegendo emoções e sentimentos. Fale com firmeza. E coragem física para proteger o que é seu, posses e espaço pessoal. O que temos que cuidar é para não tomar decisões na base do impulso. Na maior parte das vezes, podem produzir sofrimentos desnecessários aos outros. É nesse momento que erramos ao tentar situar limites e valores com agressividade. E daí por diante, a lesão emocional já está feita. Isso eclode num tom de voz mais alto e num olhar de desdém, onde todo relacionamento se perde. Filho fica chateado com a mãe, irmã deixa de conversar com o irmão, namorada briga com o namorado, colega de trabalho fica desconfiado e amigo vira inimigo. Mas por que é tão importante aprender a impor limites? Um dos benefícios quando se trata de impor limites tem a ver com o autoconhecimento. Para impor limites é preciso ter um bom conhecimento sobre si mesmo e suas próprias necessidades. Consiste em estar sempre consciente do que você quer e do que você precisa. Pergunte a si mesmo: o que você quer? Do que você precisa? O que faz você se sentir confortável? Por sua vez, impor limites vai permitir que você se respeite mais. E na medida em que isso acontecer,
os outros também vão te respeitar em função dos limites que você estabeleceu. Impor limites provavelmente vai culminar em um aumento considerável da sua autoestima, simplesmente pelo fato de falar sobre si mesmo e dar a você o lugar de que você precisa. Ao se sentir melhor consigo mesmo e aumentar a sua autoestima, você vai perder o medo de se mostrar como você é. Por fim, você vai liberar a tensão contínua de ter que estar em alerta caso alguma coisa ou alguém ameace prejudicar a sua vulnerabilidade. Você vai se sentir livre para expressar suas necessidades, independentemente de como os outros vão recebê-las, sem sentir culpa por não fazer o que os outros esperam que você faça. Aprender a estabelecer limites também é dizer não. Quando temos vontade, sem nos sentirmos obrigados a fazer o que os outros querem e precisam. Esta é uma forma de se relacionar com os outros de maneira saudável e equilibrada, sem que haja desequilíbrio e desigualdade quanto ao que cada um contribui para a relação. Você será capaz de mostrar aos outros como você quer que eles se comuniquem com você. E isso vai trazer muita satisfação pessoal. Assim, a frustração e o estresse diante da ausência de limites vão deixar de estar presentes nas suas relações. Ao conseguir respeitar seus limites e os dos outros, suas relações vão se tornar relações saudáveis e estáveis ao longo do tempo. O respeito poderá ser sentido nas suas relações e ninguém se sentirá invadido pelo outro. Em suma, aprender a impor limites para os outros nos permite fortalecer e criar aspectos relacionados com o bem-estar pessoal. Isso nos possibilita identificar e delimitar adequadamente nossas próprias necessidades, nos fazendo ser protagonistas das nossas escolhas e gerando assim um senso de responsabilidade no palco de nossas vidas. Para concluir, a questão dos limites pessoais é um aspecto que às vezes fica pendente em nossas vidas. Se não os esclarecermos primeiro por dentro, eles não vão ficar claros para os outros. Assim, e não menos importante, é bom lembrar que eles devem ser protegidos diariamente como os preciosos bens que são. Independentemente de gostarmos ou não, sempre haverá alguém esperando nos encontrar com a guarda baixada para assim ultrapassar essa fronteira. Nós não devemos permitir isso. Eu fico por aqui, deixando aquele mega abraço e aquele super beijo e até o próximo assunto, o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.